Olá meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Renato e esse aqui é o primeiro vídeo do canal. A intenção desse canal é para a gente falar sobre assuntos relacionados à Bíblia, tá? Hoje eu trouxe aqui esse livro, Parousia, volume Perfeccionismo, porque a gente vai falar sobre esse título que está aí, se é possível vivermos sem pecar, tá? Esse livro aqui eu ganhei do meu amigo Pastor Washington. Muito obrigado, pastor, pelo presente. É um livro muito bacana. Uma das primeiras vantagens que eu encontrei é que ele tem contribuição de vários teólogos, de vários estudiosos, né, na composição desse livro. Também é bacana porque ele é um livro bem didático, ele é simples de ser entendido, então eu gostei muito, recomendo aí. Se você tiver interesse em descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto, leia esse livro, né, porque é muito bom. Antes que a gente entre necessariamente no assunto, eu quero fazer algumas considerações, tá? A primeira delas é que eu estou falando aqui só por mim mesmo, tá? Renato está falando, então você pode discordar da minha opinião. Eu não sou nenhum teólogo, não sou especialista em alguma área da Bíblia, não. A única coisa é que eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de falar sobre a Bíblia, e esse é um espaço que eu abri para a gente poder conversar sobre a Bíblia, ou assuntos relacionados a ela, ou outras coisas que venham no futuro. Mas, a priori, é isso, tá? Em segundo ponto também, que é importante, é entender que eu não sei se todos aqueles que acreditam que é possível viver sem pecar partem da mesma linha de Andreasen, que foi um dos maiores aí, expoentes do perfeccionismo, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu vou entrar agora num contexto histórico para explicar da onde que surge esse movimento, né? Milian Laurits Andreasen foi o responsável, né, por dar aí popularidade a esse movimento, talvez até criar esse movimento, né? Ele foi um pastor adventista, ele foi um teólogo muito importante nos anos de 1930 a 1940. E na verdade, assim, ó, ele tem várias obras, e dentre essas obras que ele escreveu uma obra chamada O Ritual do Santuário, que foi escrita em 1937, e nessa obra ele já fala sobre essa possibilidade de viver sem pecar, tá? O texto que eles normalmente utilizam é de Mateus 5, capítulo 48, que eu vou... Mateus capítulo 5, versículo 48, que está dizendo assim, ó. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Segundo, então, a compreensão de alguns, né, daqueles que creem, eles entendem que Jesus Cristo aqui nos ordena, né, claramente que a gente precisa buscar a perfeição. Que nós precisamos buscar a perfeição como nosso Pai perfeito, tá? Como o livro vai responder essas perguntas? A primeira delas, isso aqui na linha de pensamento do Renato, que eu entendi, tá? Bom, o livro ele começa explicando sobre definição da palavra perfeição. Você sabe que é importante, por mais que não pareça tão importante, mas de fato nós entendermos o significado real que o autor queria trazer na hora que ele compôs ali o livro. Por quê? Porque a gente sabe que de idiomas para idiomas a gente tem variações de definição. Existem palavras em alguns idiomas que não existem em outros, existem expressões que não existem em outros, então é importante a gente ter essa definição clara, entendida, para que a gente consiga compreender o texto da maneira que o autor queria passar para nós, né? E, por exemplo, a palavra perfeição no português, na língua portuguesa, ela significa algo que não tem desvios, não tem erros, é algo perfeito. Tá? Um exemplo disso é nota 100, nota 100, nota 10, né? Nota 10. Não tem como você aumentar a nota 10, você já atingiu o máximo dela, você já acertou tudo. Você pode baixar essa nota, mas aumentar não tem como, entendeu? Então, esse é o sentido de perfeição, é algo que não tem erros, que não tem falhas, algo que está correto e não tem como melhorar. É isso, tá? Mas a gente aprende, o livro ele já traz essa informação, que no hebraico nós temos pelo menos 9 definições para a palavra perfeição, e no grego nós temos pelo menos 6 definições, 6 variações
para a palavra, para a palavra perfeição. E aí, por exemplo, no texto de Mateus 5,48, a gente tem aqui a palavra: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Veja só, essa palavra sede vós aqui, perfeitos, né? Ela vem da origem da palavra telos, né? Teleios, né? Ela é derivada do substantivo telos, que significa propósito, objetivo, meta. Esse é o significado da palavra perfeito aqui no grego, né? Desse texto do verso 48. Quando eu entendo assim esses sentidos, quando eu lembro de meta, de objetivo, de propósito, quando você aplica essas coisas, né? Quando você tem um propósito, uma meta, você sempre está buscando isso, né? Você está buscando algo. Eu tenho uma meta de comprar uma casa. É a meta comprar a casa, não que a casa já está comprada, né? Ou tem um propósito, um objetivo de vida, alguma coisa. É sempre algo que a gente está buscando. E Jesus Cristo aqui, ele também fala nesse sentido, né? As expressões que ele utiliza antes dão a entender que ele fala: olha, procurem a perfeição, busquem esse propósito de serem perfeitos, né? Só que em nenhum momento aqui Jesus Cristo está falando sobre uma vida sem pecado ou que é possível a gente viver sem pecar. Muito ao contrário disso, ele está falando que a gente deve procurar amar o nosso próximo, né? Que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos. Então, buscar essa perfeição no sentido do Pai ali, no sentido de amor, que é o que a gente encontra do verso 43 ao 48 de Mateus 5. Pode ler na tua casa que você vai ver que Jesus Cristo está falando sobre amor, né? Então ele fala: olha, sede vós perfeitos como é vosso Pai Celestial. Por quê? Porque o Pai ama todos, né? E Jesus Cristo bate muito nessa tecla de amor, porque Jesus Cristo precisava restaurar o sentido real da lei para eles, né? Não era somente seguir um script, mas existia um sentido para todas as leis, né? Então, e o sentido dela sempre foi amar a Deus e amar ao teu próximo. Você não mata quem você ama. Você não adora outros deuses se você ama a Deus, né? Então, esse era o sentido das leis, mas foi se perdendo esse sentido conforme o tempo, e Jesus Cristo vem também, além de nos dar uma outra oportunidade, ele vem para restaurar esse sentido, né? Tanto que depois, quando Jesus Cristo morre, ainda assim existem pessoas que seguem a tua linha de pregação, beleza? Bom, mas a gente tem outras passagens que vão mostrar também, no caso de 1 Coríntios 14, 20. Não vou fazer a leitura, mas ali é quando Paulo fala: olha, vocês devem procurar ser adultos na vida espiritual, adultos no juízo. Em algumas outras versões, né? Você pode ler lá 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. A variação da palavra perfeito ali é teleoi, que significa maturidade, né? Então, assim, você já percebe que Paulo, quando ele está falando sobre essa vida adulta, sobre essa maturidade, ele usa uma variação da palavra perfeição, tá? Sejam maduros, busquem pela maturidade, pelo crescimento espiritual, porque a nossa vida é realmente uma constante caminhada pela qual a gente precisa buscar crescer a cada dia, tá certo? Beleza, uma outra variação que a gente tem também, eu deixei anotado aqui, é a palavra catartizai, que provém ali da palavra, que provém do substantivo catartizo, tá? A gente encontra em Efésios 4, deixa eu ver se eu acho aqui, Efésios 4, 11 a 12, que diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a palavra aqui, catartizo, catartizai, né, que a gente acabou de ver, esse aperfeiçoamento, ela deriva também da perfeição e ela significa aptidão para o trabalho. Deus quem nos dá essa aptidão para o trabalho, né? Ele que nos deixa aptos para o trabalho. Essa mesma ocorrência, ela também está no texto de Marcos 1, verso 19,
não vou fazer a leitura aqui, mas é quando o João e o Tiago estão consertando as redes ali também tem o emprego da palavra katartizai, que significa aptidão para o trabalho. Ela não significa somente, ela significa a todo aquele que é apto a fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho, todo aquele que está preparado para desenvolver um trabalho, tá? É nesse sentido que fala dessas definições, tá bom? Bom, eu dei aqui uma breve... O livro ele vai trazer muitas outras ocorrências e muitos outros sentidos, mas em base seria isso, tá? Já ouvi muitas pessoas, na verdade não muitas, algumas pessoas eu já ouvi falar, que elas creem que é possível viver uma vida sem pecados, porque nós temos o exemplo de Enoque na Bíblia, né? E Enoque, ele viveu sem pecados. Bom, permita-me dizer que eu acredito que é um pouco precipitação da nossa parte falar que Enoque viveu sem pecados. Primeiro porque a Bíblia ela não fala muita coisa a respeito de Enoque. A única coisa que ela fala é que Enoque andou com Deus, tá? Então a gente não sabe necessariamente quais eram os erros que Enoque tinha, quais as dificuldades que ele tinha, quais os pecados que ele cometia, a gente não sabe, porque a Bíblia não descreve, né? O relato dele é curto, menciona só a genealogia dele e pronto, né? Não tem muita coisa. Agora, nós temos outros exemplos de pessoas que também foram levadas ao céu, ainda em vida, que é o caso, não um exemplo de outras pessoas, que é o caso de Elias, né? Que Elias e Enoque foram os únicos que em vida foram para o céu. Elias, a gente sabe que ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas limitações, ele tinha medo, ele tinha várias coisas ali, com certeza cometia pecados também, mas ele também foi levado ao céu, né? Um outro caso que a gente tem é o caso de Moisés. No texto de Judas, né, o versículo 9, tem um capítulo só, Judas capítulo 1, verso 9, nós temos ali uma peleja e mostra que Moisés foi levado ao céu depois da sua morte. Mas por que ele foi levado ao céu? Ele também pecou, ele também errou. Então, e ele é levado ao céu antes da morte de Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha vindo a essa terra. Ele não tinha morrido por nós para nos dar essa segunda oportunidade. O que me leva a crer, na verdade, o sentido de Enoque ter ido ao céu não é porque ele não cometia pecado. Ele tinha uma intimidade com Deus. Por essa intimidade com Deus e pela graça de Deus, né, pela graça de Cristo, ele já foi levado para o céu. Porque nós não temos como ser auto-justificáveis. Nós não temos como partir dessa justificação. E por que isso? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Tá? Eu não sei se aqueles que creem acreditam que a gente pode alcançar a perfeição da natureza de Adão, antes da queda do homem. Só que não é possível, só será possível após a restauração de Cristo, só quando Jesus Cristo voltar e nós formos lavados realmente. E aí sim nós teremos a nossa natureza restabelecida. Mas ao contrário disso, não há possibilidades de na terra você viver de acordo, né? Por mais que você não cometa os pecados que você acha, ainda assim a gente não vai alcançar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Partindo de um outro ponto também que o livro vai abordar, ele não aborda necessariamente sobre Enoque, não fala sobre isso, essa é uma ponte minha, mas o livro ele fala muito sobre você confiar na sua percepção de pecado, né, para saber se você está acertando ou não. E é uma grande verdade, porque nenhum de nós temos total percepção do que é certo e do que é errado. Nós não temos essa condição. Quem nos dá essa condição é o Espírito Santo, que habita no nosso coração. É o Espírito Santo que está cada vez conosco e nos mostra o que é certo e o que é errado. Um exemplo disso é o que a gente encontra na história de Paulo, né? Ele tem uma citação em Romanos, capítulo 7, verso 19, que ele fala assim, ó, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. E veja só, Paulo, ele dedicou a vida dele 100% a Deus, 100%, tá? Paulo, Paulo antes
seguia todas as leis, tudo mais, certinho, não entendia o sentido da lei, perseguia os cristãos, depois ele passa pela conversão e aí ele passa a viver a sua vida em prol da causa de Jesus Cristo. Prega, cura, faz muitas coisas, é um dos expoentes aí também, né? Foi o pregador mais importante para os gentios, graças a Deus, né? Deus o levantou, o utilizou como ferramenta. E Paulo, que estava sempre ao lado do Espírito Santo, ele observava que ele tinha muitas falhas ainda, que ele precisava melhorar muita coisa, porque ele não tinha como alcançar essa perfeição. Por quê? Porque quanto mais próximo ele estava do ideal, do propósito, né? De telos, que é essa perfeição mesmo, né? Esse amadurecimento, esse propósito que é se igualar a Jesus Cristo, mais falhas ele encontrava no seu caráter. Um exemplo bobo que eu vou dar é, sabe aquela pessoa muito bonita que você conhece e quando você chega próximo a ela você vê que tem muitas características que você queria ter? É a mesma coisa. Quando você está perto de Cristo, você encontra muitas falhas e você vai viver uma vida procurando sanar, acabar com essas falhas. Mas a gente não vai alcançar esse estágio de perfeição porque a gente não tem essa natureza perfeita, né? Mas nós podemos sim buscar essa santificação, tá certo? Para a gente poder encerrar, eu acredito que o vídeo já está meio longo, eu quero usar um texto que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja só, aqui nós entendemos que a nossa obra ela não vale de nada. Então você guardar os mandamentos ou não, não vale de nada, porque nós não temos como se justificar. O que você faz de bom não é suficiente para você se salvar. Entendeu? O que a gente precisa é da misericórdia e da graça de Cristo, né, que seja derramado em nossa vida todos os dias, para que nós possamos, enfim, ser salvos. Enfim, ter a oportunidade. Mas fora isso, não tem como. Agora veja assim, ó, eu vou ler um outro texto aqui, mas já para concluir, eu não acho que é errado nós guardarmos as leis, tá? É assunto para um outro tema, para um outro vídeo, mas eu mesmo guardo os mandamentos, eu guardo os 10 mandamentos, guardo o sábado também, que muitas pessoas creem que foi abolido, e eu não creio nisso. Só que qual que é a diferença, tá? Não que eu sou exemplo para ninguém, mas o que eu estou dizendo é que quando você entende o real sentido da lei, e você entende o real sentido que Deus gostaria que nós seguíssemos, você vai viver uma vida mais simples, uma vida mais livre. Você vai entender que você tem as suas limitações. O problema, às vezes, de você acreditar que você pode viver na perfeição é que a gente pode olhar para o nosso próximo como se fôssemos superiores a outras pessoas, quando de fato não somos, tá? Mateus 5, 28. 28 é 28? Não. Peraí, deixa eu encontrar aqui, ó. Mateus 5 também. Deixa eu ver se eu deixei anotado aqui para ler para nós. Mateus 5, 28, olha só. Ó, eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, o que Jesus Cristo nos mostra aqui? Que não basta você cometer o pecado. Se você olhou e você pensou, você já pecou. É o que Cristo está dizendo. Você já adulterou. Ou seja, o que isso nos mostra, meus queridos? Que eu e você, nós temos... Quem de nós controlamos os nossos pensamentos? Boa parte do tempo você pode tentar direcionar a sua mente, mas vez ou outra você vai pensar coisas que você talvez não gostaria de pensar, mas você vai pensar. E nesse ato de você pensar, você já está pecando. Mas por quê? Porque nós não temos essa natureza perfeita. Nós nascemos com o pecado, nós tivemos esse pecado instalado nos nossos corações já de muito tempo. Então, assim, não tem como eu e você vivermos sem pecado. O que a gente pode concluir com tudo isso que a gente entendeu hoje? Que é só Jesus Cristo
mediante a sua graça, que pode nos dar a condição de um dia sermos perfeitos. Se Deus quiser, pela graça dele, eu e você um dia, nós estaremos com ele no céu, assim como Enoque, assim como Moisés e assim também como Elias, tá bom? Que Deus abençoe. Se você gostou, pode curtir, pode compartilhar com um amigo, pode comentar se você não concordou ou concordou, fique à vontade e a gente se vê na próxima, tá?